Olá, o tema da nossa aula de hoje vai ser qualidade, tratamento e armazenamento da água potável. Meu nome é Maurício Augusto Leite e nessa aula de hoje, nós vamos falar de alguns aspectos ligados à qualidade da água, o que é água potável para os seres humanos, os padrões de potabilidade. Não vamos esquecer, de água para os animais, embora não seja uma água potável, os animais também precisam de uma água com uma certa qualidade, e o armazenamento dessa água potável. Por que esse armazenamento vai ser importante? Para nós não deixarmos essa água que nós transformamos em água potável numa água que se torne novamente uma água imprópria para consumo. É sempre importante lembrar que nós estamos falando de saneamento rural e que nós estamos na parte da parte de água. E que nem toda água que nós pegamos na natureza, nem água nenhuma na natureza é uma água potável por si só. Nós tornamos essa água potável. Então, aqui eu coloquei essa imagem aqui de um braço do reservatório de Ilha Solteira, aqui no assentamento Estrela da Ilha, Ilha Solteira. Embora essa água a gente fala, nossa, que água limpa e tudo mais, ela não é uma água potável, não é uma água que nós, seres humanos, podemos consumir, sem ter algum risco de contrair alguma doença ou ter alguma coisa relativa ao seu uso inadequado, tá? Bom, qualidade de água, O que seria qualidade de água? Basicamente, a qualidade de água é atendimento a requisitos. Então, quais os requisitos que nós temos? Nós vimos no slide anterior que nós temos água especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Cada uma dessas águas, elas têm que atender a requisitos. Mais ou menos fazendo uma analogia, ao leite A e o leite C. O leite A atende a alguns requisitos de leite A e o leite C atende a outros requisitos. Então, quais os requisitos, geralmente, nós trabalharemos para verificar a qualidade? Bom, temos vários requisitos. Potabilidade são inúmeros requisitos. O que nós vamos falar aqui? Em alguns aspectos. Então, pH, que é o potencial hidrogeniônico, se a água está mais ácida, água mais básica ou uma água neutra. A turbidez da água, se ela é uma água turva. A condutividade, que é a condição, a quantidade de sais que existem dentro daquela água. O oxigênio dissolvido, que quanto mais oxigênio dissolvido, nós temos maior condição de ter vida naquela água. E os coliformes fecais. Coliformes fecais, isso aqui já tendendo a ser um indicador de algum problema naquela água. Então, quando a gente fala de água para consumo humano, tá? A água para consumo humano não pode ter coliformes fecais. Aí, para consumo animal, animal aceita-se coliformes fecais. Seres humanos, não. Porque os animais conseguem resistir de maneira diferente aos seres humanos. Então, uma água potável, ela não pode ter coliformes fecais. E, para isso, nós fazemos o tratamento dessa água. Tá? Então, os coliformes fecais são indicadores de contaminação fecal. Se tem coliformes fecais numa água, tem indicador de contaminação fecal. Tá? E essa é uma água imprópria para o consumo humano. Então, dentro da portaria de 2021, que fala dos parâmetros de potabilidade, nós temos água para o consumo humano, água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos, higiene pessoal, independentemente da sua origem. Vamos pensar assim, nós podemos pegar uma água de uma condição, por exemplo, água de uma condição de um rio extremamente poluído e torná-la potável? Sim, podemos. Só que eu vou gastar dinheiro para fazer isso. Tá? Então, a água potável, independente da origem, eu vou transformá-la em potável. Mas, para isso, eu tenho técnicas adequadas e dinheiro envolvido para que isso aconteça. E o que é essa água potável? Que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido no anexo dessa portaria. E lá tem vários requisitos que
a água tem que atender para ser potável. Então, dentro disso, o padrão de potabilidade são um conjunto de valores permitidos para os parâmetros de qualidade para consumo humano, conforme definido nesse anexo. Então, dentro dessa portaria, tem vários aspectos ligados à potabilidade. Para que a água seja potável, é necessário tratamento. Então, não existe água potável na natureza. Ela precisa se tornar potável. Ah, mas se eu beber uma água de uma nascente, vai acontecer alguma coisa comigo? Pode acontecer, pode não acontecer. O que nós estamos falando é que a potabilidade, ela necessita de atendimento a requisitos. Tá? Então, para o consumo humano, existem várias formas de tratamento dessa água. Tá? Quanto melhor for a água do manancial, menor o tratamento. Então, águas mais limpas exigem um tratamento menor. Águas mais poluídas exigem um tratamento maior. Toda água para o consumo humano deverá ser tratada. Bom, na área rural, o que acontece? Geralmente, repito, se eu tiver uma solução, né, alternativa individual, um poço, um rio que eu capto a água, nós teremos que tratar essa água. Tá? E quem que vai fazer esse tratamento? Se eu, enquanto proprietário rural, perfurei um poço, eu que terei que tratar essa água. Se for uma solução alternativa coletiva, o responsável por essa solução alternativa vai ter que tratar essa água. Como no caso, uma solução individual, eu, proprietário rural, terei que tratar essa água. Então, a forma mais comum, se eu captar água, né, e geralmente eu vou captar água num poço ou numa nascente, é a desinfecção. Tá? Essa desinfecção nada mais é do que eu pegar uma água já, né, com um padrão de feito uma análise, alguma coisa assim, que ela já tenha bons padrões, e fazer a desinfecção. É colocar algum produto químico ou passar por algum processo que nós mataremos todos os organismos vivos daquela água. Tá? Então, nós vamos trabalhar, né, com um agente físico ou químico, um desinfetante, cuja finalidade é destruição de micro-organismos patogênicos que possam transmitir doenças através desses organismos. Normalmente, para abastecimento público, isso é frequente, né, os agentes desinfectantes são cloro, ozônio, a luz ultravioleta e íons de prata. O que nós utilizamos mais frequentemente na área rural? O cloro. Então, peguei uma água e faço o uso de cloro para matar todos os micro-organismos daquela água. Após, né, fazer esse processo, eu tornarei aquela água potável. Tá? Um dos métodos ou dos instrumentos que são muito utilizados na área rural, tá, é o clorador. O clorador, e aqui eu trouxe, né, e deixarei nas referências, esse clorador é o modelo Embrapa, tá? Que eu vou colocar na tubulação de conexão do poço até a caixa d'água, esse clorador será colocado, tá? E lá tem, né, as recomendações, como fazer esse clorador, para que a gente coloque pastilhas de cloro e que a água retire esse cloro dessa pastilha, essa água, né, seja clorada e os micro-organismos sejam extintos dessa água. Fazendo essa cloração, nós podemos consumir essa água de maneira completamente livre de patógenos ou de algum micro-organismo. Então, essa água estará, né, potável para o consumo humano. Só depois de um tratamento que nós podemos considerar a água potável. Tá? Repetindo, nós temos várias, né, classes de água para o consumo humano e consumo animal. Então, nós temos a água especial, a classe 1, classe 2, 3 e 4. Cada uma dessas classes atende a requisitos. Quanto mais limpa a água, menor o tratamento. Quanto mais poluída a água, maior o tratamento. Então, nós estamos aqui, ó, água para consumo humano. Nós estamos nessa linha aqui. Então, nós podemos trabalhar com desinfecção, tratamento simplificado na classe 1,
tratamento convencional e tratamento convencional e avançado em águas com maiores problemas, tá? A mesma coisa para os animais. Nós temos que tomar um pouco de cuidado, tá? Com as águas para os animais. Não podemos, às vezes, pegar água de qualquer lugar e jogar para os animais, tá? Ele não precisa beber uma água potável, mas o mínimo de parâmetros são exigidos para a água para os animais, tá? Da mesma forma que existe água para consumo humano, para os animais também existe. Bom, eu não vou falar de toda a portaria, né? Ela é muito grande, extensa. Então, o que eu vou falar? E. coli, Escherichia coli, que é um organismo, né, uma bactéria, né? Ela tem que ter ausência quando nós vamos consumir água para tornar aquela água potável, tá? Então, eu não posso ter a E. coli, que ela, né, é um parâmetro indicativo, né, de coliformes, que vai nos ajudar a evitar consumir água sem que ela esteja tratada, tá? Então, água para consumo humano tem que estar ausente de coliformes fecais. Outros parâmetros que são analisados, então aqui, alumínio, amônia, cloreto, cor, manganês, sólidos totais dissolvidos e assim vai. São muitos parâmetros. Então, na área rural, possivelmente nós não teremos todos esses parâmetros para a gente conferir. Então, o que nós fazemos? Uma análise prévia dessa água, antes de trabalhar antes de perfurar o poço, captar aquela água e, posteriormente, fazer a desinfecção para matar qualquer tipo de organismo e tornar aquela água potável. Desculpa. Aqui, né, na saída do tratamento também nós temos a turbidez, né, gosto e odor e cianobactérias ou cianotoxinas. Geralmente, né, nós não fazemos todos esses parâmetros para a análise de água. Repito, nós fazemos, às vezes, alguns parâmetros básicos, que são pH, turbidez, oxigênio dissolvido, assim por diante, e o que nós vai remeter à contaminação fecal serão os coliformes termotolerantes ou coliformes fecais. Mas a portaria de potabilidade, ela vai muito mais, vai além do que nós estamos conversando aqui. Para os animais, tá? Então nós temos aqui a portaria, a CONAMA, ela preconiza, né, alguns parâmetros de água para o consumo animal. E por que isso está sendo colocado? Porque hoje em dia nós temos boas práticas para a criação de animais, o conforto animal, o manejo adequado animal, e nós temos que nos preocupar com água. Muitas vezes, alguns animais bebem às vezes mais água do que comem, né, consomem algum tipo de comida. Então, nós temos também parâmetros para os animais que estão dentro da resolução CONAMA 357. Então, esses parâmetros eles podem ser avaliados e buscados para que nós não tenhamos somente a parte de água para consumo humano, mas também a água para animais. Isso garante que tanto seres humanos quanto animais terão menos doenças. Se terão menos doenças, nós teremos menos problemas com ausência no trabalho, com internações e assim por diante, gasto com medicamentos. Isso está ligado ao saneamento e às doenças. Bom, dentro desse armazenamento de a água potável, nós temos, não adianta só tratar a água e armazenar em qualquer lugar. Eu tenho que tratar a água, torná-la potável e que armazene no local adequado. Como nós vamos fazer? Então, após o tratamento, é importante o armazenamento dessa água para o consumo humano. Então, esse armazenamento podemos colocar em caixas d'água metálica, polietileno, cisternas, desde que tampadas. Isso é importante. Não adianta nada a gente gastar dinheiro para tratar uma água, torná-la potável e colocar no local inadequado. Depois disso, as caixas d'água, principalmente as externas e as internas, devem sofrer limpezas constantes. Principalmente naquelas caixas que às vezes tem uma tampa mais leve, né, pode cair, né, ser perfurada, entrar poeira, esse tipo de coisa. Então, é importante que essas caixas d'água sejam limpas a cada 6 meses ou 1 ano para evitar que, né, após, né, tratar dessa água, ela vai para um local e aí ela tenha uma contaminação posterior.
Importante, nunca deixar a caixa d'água destampada. Então, vamos reforçar. Não adianta nada nós tratarmos essa água e colocá-la numa caixa d'água destampada. Isso, né, seria, né, um problema muito grande e a gente acha que aquela água está tratada e realmente ela não está tratada. Bom, aqui tem algumas referências para que vocês tenham acesso a outras informações, informações mais aprofundadas a respeito dos padrões de potabilidade, armazenamento de água e assim por diante. Novamente, meu muito obrigado e até a próxima.